João capítulo 3, diz assim, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, diga comigo, uma autoridade entre os judeus. Outra tradução está escrito príncipe dos judeus. Ele veio a Jesus, diga comigo, à noite, e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Olha, ninguém pode fazer os milagres que o Senhor está fazendo, se Deus não for com ele. Eu sei que o Senhor é de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz, as obras que o Senhor realiza, se Deus não for com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, diga comigo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer como? Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Diga comigo, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: diga comigo, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu vou dar uma parada aqui e eu quero que você acompanhe comigo, porque, como disse no início, nós estamos falando da coisa mais importante da sua vida. Nós estamos falando da sua salvação. Nós estamos falando não só de como você vai estar e viver aqui, mas nós estamos falando da tua eternidade. Da eternidade, e nós estamos falando de um requisito que Jesus deixou claro, que não é por frequentar a igreja, que não é por ser batizado, não é por conhecer a Bíblia, não é por ser formado em teologia, não é por absolutamente nada que uma pessoa como isto que citamos, que uma pessoa pode entrar no reino de Deus. Se aproxima de Jesus Nicodemos, que era um líder religioso, que conhecia toda a lei, que conhecia tudo o que se diz respeito à lei, à religião, ele sabia. Tanto é que ele era um líder, ele ensinava,
Ele ensinava no templo. Ele estava à frente de um grupo. Ele se aproxima de Jesus. Que horas? Que horas? À noite. Ele se aproxima de Jesus à noite, porque ele queria o que Jesus tinha, mas ele não queria ser visto com Jesus. Ele queria o que Jesus possuía, mas ele não queria ser visto com Jesus. É o que acontece mais ou menos nos dias de hoje, tá? Muitas pessoas querem o que Jesus tem, mas muitas vezes não querem ser visto com Jesus. Aí, se aproximando, ele diz assim: olha, eu vejo que o Senhor é de Deus, porque eu tenho visto os teus milagres, eu tenho visto as suas obras, e ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Jesus disse assim: na verdade eu digo a você, ninguém pode entrar no reino de Deus, senão o quê? Nascer de novo. Nascer de novo, grave essa palavra, nascer de novo. Jesus estava falando com alguém que não conhecia absolutamente nada, era um leigo, sim ou não? Não. Jesus estava falando com alguém que ensinava. Jesus estava falando com alguém que ensinava. Com alguém que conhecia perfeitamente a lei, a religião, os rituais, conhecia tudo. Só que não era um nascido de novo. Jesus disse assim: é necessário nascer de novo. Ele disse: mas como pode isso? Um homem pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Jesus respondeu: não. Diga comigo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele ficou surpreso. Depois Jesus ainda diz assim: você é mestre em Israel e não sabe isso? Você é mestre e não conhece isso? O que Jesus estava dizendo? E eu quero que você preste atenção, porque nós estamos falando o quê? Nós estamos falando o quê? Da sua salvação. E eu quero chamar a tua atenção, porque este praticava a religião, mas não era nascido de novo. Eu quero chamar a tua atenção que este conhecia as leis, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia os rituais, todos, mas não era nascido de novo. E não ser um nascido de novo impediria que ele entrasse no reino de Deus. Amém? Quando Jesus disse: olha, o que é nascido da carne é carne, Jesus estava dizendo: o que é nascido da carne está aí, está aí, você está vendo e eu estou vendo. Aqui nós estamos vendo o nascido da carne, esse que foi gerado por uma mulher, no ventre de uma mulher, fruto de um relacionamento, fruto do relacionamento do seu pai com a sua mãe. Nasceu você, sua mãe deu à luz a você. Aconteceu o primeiro nascimento, o nascimento da carne. Está aí, está aqui.
Entendido? Esse já aconteceu. Mas esse não é o suficiente. Aí Jesus diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo. Que o primeiro nascimento é um grande milagre que acontece. É o milagre da vida. O segundo nascimento também é um grande milagre, talvez o maior. Porque dele depende a minha eternidade. E o segundo milagre, primeiro foi concebido por uma mulher. Agora eu serei concebido pelo Espírito Santo. Agora eu serei gerado pelo Espírito Santo. Agora o Espírito Santo vai gerar uma nova pessoa. Uma pessoa com outro pensamento, com uma outra natureza, com outro caráter. Uma pessoa que possui as características de Deus. Não é uma pessoa que possui as características do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Como muitas vezes é dito, né? Puxei para o meu pai, puxei para minha mãe, puxei para o meu avô, tem o mesmo gênio, tem o mesmo temperamento, tem a mesma personalidade. Não, a partir daí eu sou gerado pelo Espírito e eu tenho as características de Deus. Natureza de Deus, caráter de Deus, personalidade de Deus. É um novo nascimento. Amém? Isso é sério. Isso é sério. Porque nós estamos falando de um relacionamento de profundidade para com Deus. Nós não estamos falando de viver uma simples religião, ser intitulado evangélico. Nós estamos falando de um encontro real e verdadeiro, ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando de uma mudança de caráter, de uma mudança de personalidade, de uma mudança de pensamentos. Nós estamos falando disso. E se não acontecer o novo nascimento, eu não posso entrar no reino de Deus. Porque muitas vezes nós nos conformamos em frequentar a igreja. Aceitamos Jesus como nosso Salvador. No dia do batismo, veio a palavra do batismo, eu o aceitei, disse: eu vou me batizar. Eu frequento, eu participo, eu tomo a ceia. Mas será que eu sou nascido de novo? Aqui dentro. Será que existe um novo homem verdadeiramente? Eu fui gerado pelo Espírito Santo verdadeiramente? Existe um novo caráter, existe uma nova natureza, uma nova personalidade verdadeiramente? Eu tenho comunhão com Deus, comunhão, intimidade, comunhão com Deus de verdade? Ou eu vivo um ritual? Nicodemos vivia um ritual, conhecia a religião, sabia até falar, ensinava. Ele ensinava na sinagoga, ele ensinava no templo, mas não sabia o que era novo nascimento. Não havia nascido novamente, não havia sido gerado pelo Espírito. Isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. E inclusive eu quero dizer uma coisa para você. Olha, preste atenção. Vô, pai, mãe, filho, filha e assim por diante. Cada um tem que nascer de novo. Não adianta eu nascer de novo. Eu posso ser um nascido de novo e os meus filhos não serem nascidos de novo.
Cada um tem a sua comunhão. Cada um deve ser gerado pelo Espírito Santo. Cada um deve ter a sua comunhão particular. O novo nascimento, não tem jeito de eu nascer por ele. Não tem jeito de eu nascer pelo outro. Eu vou nascer de novo. Esse milagre vai acontecer em mim. O novo nascimento acontece em mim. É comigo. Amém? E o milagre do novo nascimento, ele acontece justamente porque, inclusive Jesus deixou muito claro, que inclusive o Espírito Santo, que é o que opera o milagre do novo nascimento, ele deve ser buscado com muita perseverança, com muita intensidade, com muita perseverança, com muita intensidade. Se eu não o busco, se eu não desenvolvo essa comunhão pessoal, buscando me lapidar a cada dia, buscando me moldar a cada dia, eu estou correndo um grande risco, porque eu posso ter uma religião, mas posso não ter nascido de novo. Entendeu? Sim ou não? Eu posso ter uma religião e me intitular evangélico, mas não sou nascido de novo. Isso significa o que, bispo? Significa que se a trombeta soar ou se eu partir, eu não tenho salvação. Eu não tenho salvação. Se eu não sou realmente uma nova criatura, se eu não fui concebido pelo Espírito, novo caráter, nova personalidade, nova maneira de pensar, tudo novo. Eu tenho prazer nas coisas de Deus, eu tenho fome das coisas de Deus, eu tenho necessidade das coisas de Deus. Porque quando nós somos nascidos de novo, nós temos as características de Deus. Nós temos prazer nas coisas de Deus. Nós temos sede das coisas de Deus. Amém, pessoal? Ô Nicodemos, você é mestre e não sabe dessas coisas? Você conhece toda a lei e não sabe dessas coisas? Não, não sabia. Não sabia. Não sabia. E mais, Jesus disse assim, no 10, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Olha o que Jesus disse, hein? Eu estou falando de coisas terrenas, vocês não creem. E como crerão então se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado,
por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Diga comigo: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Você sabe que esse é o maior temor que nós temos dentro da igreja. Eu costumo ensinar que semana passada nós falamos o seguinte. Aliás, nós lemos e meditamos o seguinte: ou frio ou quente, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu costumo dizer o seguinte, que muito pior do que a pessoa, a má formação espiritual, é pior do que a não formação. Porque a má formação espiritual faz com que a pessoa seja uma vida toda morna. Uma vida toda ela esteja com um pé lá e outro cá. Sabia disso? A má formação é pior do que a pessoa que não foi formado ou não teve ensinamento algum. Que esse ainda tem a chance. Mas muitas vezes quando a pessoa é má formada, ela é para uma vida toda. Ela caminha uma vida toda na condição de morro. Amém? Por isso que não adianta, nós não podemos ser meio termo. Nós não podemos ser meio termo, nós não podemos. Eu preciso analisar o seguinte: o que está de acordo com a vontade de Deus, o que está de acordo com a palavra, porque hoje na verdade tudo pode. Você já percebeu isso ou não? Sim ou não? Hoje tudo pode. Hoje tudo pode. Hoje está tudo liberado. Você percebeu que o diabo entrou dentro da igreja? Percebeu ou não? Sim ou não? O diabo entrou dentro da igreja. E quando eu digo entrou dentro da igreja, é só você olhar por aí o que já tem acontecido. As pessoas pegam a Bíblia, as pessoas rasgam a Bíblia, ignoram textos bíblicos, distorcem completamente textos bíblicos e se adequam, se adaptam ao seu sistema de vida. E aí diz, eu prego, eu falo, eu ensino, eu louvo, eu adoro, eu glorifico. Mas será que é um nascido de novo de verdade? Será que nasceu de novo verdadeiramente? Será que verdadeiramente dentro dele tem o caráter de Jesus, a natureza de Jesus, a personalidade de Jesus? Será que o Espírito Santo concebeu essa vida ou está igual Nicodemos? Conhece a lei, prega, ensina, mas não conhece o novo nascimento. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Por isso que eu tenho que dar conta da minha vida. Preciso estar atento comigo, e eu preciso estar atento sobre o que eu tenho responsabilidade. Eu preciso estar atento comigo e sobre as pessoas que eu tenho responsabilidade. Porque o que eu estou fazendo, o que eu estou ensinando, o que eu estou pregando, o que eu estou dando de exemplo será cobrado de mim, como será cobrado de cada um. Por isso, eu só tenho essa vida. Você só tem essa. Talvez poucas vezes você ouviu, ou talvez nunca ouviu. Talvez muitos nunca nem ouviram essa mensagem. Não, mas eu não sabia como é que é isso? Eu não sabia, eu achei que eu simplesmente, frequentando a igreja,
eu ouvindo os ensinamentos era o suficiente. Não, não é o suficiente. Nós estamos falando de comunhão pessoal. Nós estamos falando de encontro real e verdadeiro com Deus. Até porque se fosse assim, as pessoas entravam na igreja e não continuavam fazendo as mesmas coisas. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou errado? Que as pessoas entram na igreja e continuam fazendo a mesma coisa. O que mudou? A única coisa que mudou é que agora ela frequenta a igreja. Mas é o mesmo sistema, as mesmas atitudes, é a mesma personalidade, é o mesmo caráter, é as mesmas, não mudou muita coisa. O que mudou é que muitas vezes, de vez em quando, agora eu alivio minha consciência adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, ou estando no templo. Mas isso não é o suficiente. Estar no templo, louvando, pregando, Nicodemos fazia. Nicodemos ensinava. Mas Nicodemos não era um nascido de novo. Se Nicodemos tivesse morrido, Nicodemos certamente não teria sua salvação. Porque é necessário nascer de novo. Amém, pessoal? Lembre-se que o primeiro nascimento está aí. Esse já está aí. Nós estamos falando do segundo e mais importante. O primeiro nascimento, sua mãe o gerou. O segundo nascimento é o Espírito Santo que vai gerá-lo. E vai fazer de você uma nova criatura. Vai colocar em você um novo caráter, uma nova personalidade, um novo espírito, uma nova maneira de pensar. Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer porque eu não sei quando é minha hora, não sei quando é a sua. Eu não sei quando será a minha hora, quando será a sua, você sabe? Se a gente, só nesse final de semana, você tem noção de quantas pessoas foram tragadas só nesse final de semana? Você tem noção? Quantas pessoas morreram? Nós não sabemos quando será a nossa hora. Eu não sei quando será o meu momento. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar pronto. Minha comunhão pessoal com Deus, fazendo, não o que eu quero fazer, mas fazendo aquilo que Jesus quer que eu faça. Amém? Fique em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Eu peço que o Espírito Santo fale profundamente ao teu coração. Eu peço que o Espírito Santo realmente, você deve pedir isso, não o deixe tranquilo, acomodado, talvez no nível de espiritualidade que você se encontra. E dê liberdade ao Espírito Santo para isto. Não me deixe acomodado no nível de comunhão e espiritualidade que eu me encontro. Eu não quero. Até porque eu não quero perder a coisa mais importante da minha vida. A minha salvação. Eu quero ser um nascido de novo de verdade. Jesus foi muito claro. Nicodemos, aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não vai entrar no reino de Deus. E você quer entrar no reino de Deus?
Nós queremos entrar no reino de Deus. Até porque temos visto que tudo aqui é passageiro. O mundo tem se tornado, cada dia que passa, mais insuportável de viver. E essa é a verdade. Tem se tornado insuportável de viver. Por exemplo, eu não sei quanto a você. Olha para mim. Eu não sei quanto a você. Eu não tenho medo da vida e nem da morte. E não tenho medo da vida e nem da morte pela condição que me encontro de paz na minha consciência. Só estou falando isso, você vai entender porque eu estou falando isso. Mas eu tenho muito receio. Eu tenho receio, muitas vezes, de quantas vezes eu saio da igreja à noite, ou eu saio para dar uma volta com a minha família, eu tenho horário. Tem horário que eu não tenho paz na rua. Outro dia eu estava saindo mais tarde da igreja aqui. Eu saí meia-noite e meia, se não me engano, numa sexta-feira. Eu estava parado num semáforo ali, e eu vi quando veio 2 carros tirando um racha, e eu fiquei olhando no meu retrovisor, e eu pensei comigo, eu falei, Jesus, tira, porque do jeito que eles estavam vindo, a probabilidade de perder a direção e vir em mim, inclusive ele veio na minha traseira. Aí os jovens embriagados, olharam, fizeram toda aquela bagunça, olhou para um lado, olhou para o outro, sinal fechado, saíram cantando pneu e rachando novamente. Você tem medo? Eu acho que você sabe do que eu estou falando, né? Os meus filhos, eu falei para o meu filho outro dia, você vai completar 18 anos, meu pai era um ímpio, e meu pai estabelecia a hora para eu chegar em casa. Ele era um ímpio, e não adiantava eu falar para ele assim, pai, mas agora que todo mundo está saindo, você não é todo mundo, quero você aqui. Meu filho vai completar 18 anos, o medo que eu tenho comigo, eu, que sou uma pessoa séria, que eu sou, não estou na rua para ficar brincando, mas você tem medo de andar, porque na madrugada você só vê loucuras. É verdade ou não é? Você só vê insanidade, só loucuras. E de um modo geral, a maldade. De um modo geral, o errado, o que destrói as pessoas e destrói quem está ao redor, tem tomado conta. E como disse, o mundo tem se tornado insuportável. Quantas pessoas você confia? Seja sincero, quantas pessoas você confia de verdade? Quantas pessoas você tem confiança? Você diz, essa eu confio. Essa não vai me decepcionar, essa não vai me trair. É capaz de aqui sobrar dedo, não sobra? Sim ou não? Vai sobrar dedos. Ô bispo, é muito. Pode diminuir, pode tirar vários aí. É ou não é? Tem se tornado insuportável. Então, nós temos caminhado numa direção que a Bíblia nos orienta, que cada dia que passar as situações, o mundo estaria pior. Por isso, eu não posso brincar com a minha vida, com a única coisa que eu tenho, com o meu bem maior, que é a minha salvação, o nome escrito no livro da vida, o novo nascimento, porque não é o velho que vai entrar, é o novo que vai entrar no reino de Deus. É o novo.
necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário. Sabe por quê? O que adianta muitas vezes você está sofrendo? Quem está sofrendo? Não precisa levantar a mão não. Você está sofrendo, não está? Só que na perseverança, está chegando um momento que toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua tristeza, todos os problemas que você tem enfrentado, vai cessar. Vai cessar. Está chegando um momento que você não vai chorar mais, que você não vai se afligir mais, que você não vai ficar desesperado por causa da sua vida financeira, que você não vai ficar desesperado mais por problemas, por traições, por decepções. Está chegando esse momento. O pior é quem já sofre aqui e vai piorar depois. Nós não. O pior é quem sofre aqui e vai posteriormente, vai para o verdadeiro sofrimento. Por isso que vale a pena, independente do que eu esteja vivendo, do que eu esteja passando, eu tenho que estar cada dia mais firme em Jesus. Escuta o que eu vou te falar hoje. Você não está na igreja por causa da sua vida financeira. Você não está na igreja por causa da sua vida financeira. Você não está na igreja simplesmente para enriquecer. Você não está na igreja simplesmente para ser feliz na vida sentimental, coisa. Você está na igreja em primeiro lugar. Você está na igreja para ser uma nova criatura, um nascido de novo. Você está para aprender os ensinamentos de Jesus, aquilo que vai fazer com que o seu nome seja escrito no livro da vida, e você alcance a vida eterna, a salvação eterna. Coloca isso dentro de você. Por isso que você não pode trocar Jesus porque você está vivendo um momento difícil. Você não pode trocar Jesus porque você está em aflição. Ou muitas vezes vem aquele pensamento assim: eu estou passando luta demais, vou jogar tudo para o alto. Opa, quem diz que melhora? Se com Jesus não é fácil, e sem Ele, como é que fica? Se com Jesus a batalha é grande, e sem Ele, como é que será? Como será? Insuportável. Insuportável. Por isso, priorize: Senhor, eu quero ser um nascido, porque está chegando o momento, como nós falamos a semana passada, ao que vencer, vai receber um novo nome, ao que vencer vai receber uma coroa, ao que vencer vai sentar ao lado de Jesus, ao que vencer, vai entrar pelas portas da cidade, da Nova Jerusalém, ao que vencer. Então, tome uma decisão: eu quero, e eu vou fazer de tudo, eu quero ser um nascido de novo. Eu não quero viver uma religião, eu não quero ser evangélico simplesmente, eu não quero conhecer a palavra, porque tudo isso Nicodemos conhecia, a letra ele conhecia tudo, inclusive ensinado, mas não era um nascido de novo, não havia sido gerado pelo Espírito Santo. Eu quero nascer de novo, eu quero ser um nascido 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 de novo. Feche os olhos e fale com o Espírito Santo, fale com Deus.